Olá, bem-vindo. Esse é mais um material de pré-aula, né, da disciplina de transferência de calor do curso de Engenharia Mecânica aqui do FJM. Então, nessa aula a gente vai continuar no tópico de condução de calor unidimensional em regime permanente, né, que a gente tem visto até agora. Só que agora a gente vai passar para uma outra classe de problemas dentro desse tópico, que são os problemas de transferência de calor por condução em paredes compostas, né? Para resolver esse tipo de problema, a gente poderia continuar utilizando a equação geral da condução de calor, que é o que a gente vem fazendo até agora. Porém, a gente pode resolver esse tipo de problema, né, de forma mais simples, desde que a gente utilize um novo conceito que vai ser introduzido nessa aula, que é o conceito de resistência térmica. Então, vamos lá. Então, antes de definir o conceito de resistência térmica, né, vamos primeiro entender o que são paredes compostas, né, e onde é que a gente encontra aplicação para esse tipo de problema. Então, o que a gente chama de paredes compostas, né, são paredes compostas por diferentes materiais, né, dispostos ao longo da direção do fluxo de calor. Então, essa parede ela é composta por 1, 2 e 3 materiais, né? E uma vez havendo diferença de temperatura entre T1 e T4, né, vai haver um fluxo de calor, ou sempre na direção da maior temperatura para a menor temperatura. Então, pode ser de T1 para T4 ou de T4 para T1. Então, vamos dar uma olhada em algumas aplicações industriais onde a gente encontra esse tipo de problema. Então, a primeira aplicação de paredes compostas, né, a gente observa na construção de câmaras frigoríficas, né? Então, essa câmara ela é composta por painéis que nada mais são do que uma parede composta, né, conforme a definição que a gente viu anteriormente. Então, a parede dessa câmara frigorífica ela vai ser composta desse tipo de material, que ele é formado por uma chapa de alumínio, né, um material interno, que normalmente é um isolante. Depois do material isolante, vem uma outra camada de chapa de alumínio, ou aço galvanizado em alguns casos. E aí, numa câmara frigorífica, né, se a gente pensar aqui no fluxo de calor, né, esse fluxo de calor através da parede, ele vai poder ser aproximado por um fluxo de calor unidimensional, né, normalmente da região externa da parede para a região interna da parede. Então, o cálculo da espessura de isolamento de uma parede de uma câmara frigorífica, né, ela passa necessariamente pelo cálculo da transferência de calor em uma parede composta. Vamos ver mais dois casos aqui. O outro caso onde aparece paredes compostas, né, é no caso do isolamento de tubulações e vasos em indústrias, né? Normalmente, essas tubulações isoladas, isso aqui vai ser uma parede composta por dois materiais. O primeiro material vai ser a parede da própria tubulação, né, e esse material vai ser seguido de uma segunda parede, que é a camada de isolamento. Semelhante à câmara frigorífica, né? Nessa situação de isolamento de tubulações, a gente vai ter uma transferência de calor que vai poder ser aproximada por uma transferência de calor unidimensional, só que aqui na direção radial. Então, normalmente o calor vai ser transferido da superfície interna da tubulação para a superfície externa, ou o oposto, né, da externa para a superfície interna, né? Então, a gente tem uma condução unidimensional através de diferentes materiais. Um outro exemplo de parede composta a gente encontra na construção civil, né? Então, as paredes da construção civil são normalmente paredes compostas de diferentes materiais, né? A gente pode ter lá um revestimento, uma camada de argamassa e depois uma camada de tijolo. Outros tipos de parede, né, também utilizados na construção civil, né, como nas construções que a gente chama de steel frame, né, são paredes também que a gente pode definir como paredes compostas, né? Só que nesse caso aqui a gente vai ter um número maior de materiais, né? Nesses três exemplos que eu mostrei até o momento, né, a gente tem paredes compostas, né, que são formadas pelo que a gente chama de materiais em série, né? Todos os materiais estão dispostos ao longo do fluxo de calor, um após o outro, né? Mas as paredes compostas, a gente pode ter um arranjo de materiais tanto em série quanto em paralelo. Então, vamos ver um exemplo disso aqui. Então, vamos pegar essa parede aqui. Essa parede, então, é formada pelo material aqui A, seguida de três materiais, ó, B, C e D, de condutividades diferentes, né? E um quarto material aqui que a gente vai chamar de material E. Esse primeiro material A, né, ele vai estar em série com o material B, C e D. Mas observe que esse fluxo de calor, uma vez que ele atravessa esse material, o material A, ele vai ter três alternativas de passagem aqui, por três materiais, né? Ou ele passa aqui por cima, ele pode passar pelo meio, ou por aqui também. Então, sempre nessa situação onde a gente tem um fluxo de calor, uma taxa de transferência de calor, que possui alternativas para a sua passagem, né, é uma situação onde a gente vai ter uma disposição em paralelo, nesse caso aqui de paredes, né? Mas mais para frente a gente vai ver que a gente pode ter também uma associação em paralelo, não só de paredes planas, né, mas uma associação em paralelo entre diferentes modos de transferência de calor.
Aqui, então, a gente tem uma associação em paralelo do material B com o material C e o material D. E aí, depois, em série, veja que uma vez que esse fluxo de calor deixa o material B, C e D, ele tem basicamente uma única alternativa, que é cruzar esse material E. Então, o material E ele vai estar associado em série com esses três. Então, aqui a gente tem uma parede A em série com um conjunto de três materiais em paralelo, seguidos de um material associado em série. Okay? Então, o problema de parede composta nada mais é do que uma extensão de um problema de parede plana. Uma parede plana, a condução através de uma parede plana, é um processo de transferência de calor que ele vai poder ser aproximado como uma condução unidimensional, em regime permanente, com propriedades constantes e sem geração térmica. E a gente já viu anteriormente que quando a gente aplica essas hipóteses aqui na equação geral da condução de calor, a gente chega a essa equação simplificada, que é válida para uma parede plana. Okay? E também a gente já viu que a solução geral da parede plana é uma distribuição de temperatura linear. Então vamos ver agora uma outra propriedade da parede plana, que vai ser útil para o conceito de resistência térmica. Vamos lá. Ok, então aqui a gente tem uma parede plana, a equação geral da condução de calor já simplificada, e a solução geral. Então vamos pegar essa solução geral aqui e vamos aplicar a lei de Fourier nela. Então a lei de Fourier a gente tem o seguinte, que a taxa de transferência de calor ela é dada pelo negativo da condutividade, vezes a área perpendicular ao fluxo de calor, que no caso da parede plana seria essa área aqui saindo da tela, vezes o gradiente de temperatura dt dx. Então, a gente tem aqui uma derivada de t em função de x, Então, vamos pegar a distribuição de temperatura numa parede plana e colocar aqui dentro da lei de Fourier. Então, a gente vai ter o seguinte, que a taxa de transferência de calor, na direção de x, ela vai ser igual a menos a condutividade térmica vezes a área, derivando isso aqui em função de x, Então, a gente tem que a taxa de condução de calor através de uma parede plana ela é dada pela condutividade do material, a área perpendicular a esse fluxo de calor e uma constante C1. Mas se você observar aqui, tanto a condutividade quanto a área, como a própria constante C1, são valores constantes. Então, a partir dessa equação, a gente pode chegar na seguinte conclusão, de que a taxa de condução de calor através de uma parede plana ela vai ser sempre constante. E aí, essa característica ela vai ser válida para qualquer tipo de parede plana. Okay? A gente vai utilizar ela também mais na frente. Agora, finalmente, vamos introduzir, de fato, o conceito de resistência térmica. E aí, para fazer isso, eu vou também continuar resolvendo esse problema aqui de parede plana. Então, agora eu vou resolver esse problema de parede plana, só que agora submetido às seguintes condições de contorno. Então, a condição de contorno 1, então, para a minha condição de contorno 1 vai ser uma temperatura conhecida em x igual a zero, então a temperatura conhecida T1, e aí uma temperatura também conhecida T2 em x igual a L. Ok. Uma vez que eu conheço a minha solução geral, agora para eu chegar numa solução particular, eu vou aplicar essas condições de contorno. Então, da condição de contorno 1, eu vou ter que a temperatura é igual a T1 quando x for igual a zero. Então, isso aqui vai me dar a informação de que minha constante C2 é a própria temperatura T1. E da minha condição de contorno 2, eu vou ter que minha temperatura vai ser igual a T2 quando o x for igual a L. Então, C1 quando o x for igual vezes x, quando ele é igual a L, mais a constante C2, que eu já determinei, que é o próprio T1. Então, daqui eu consigo tirar que C1 vai ser igual a T2 menos T1 sobre L. Então, continuando esse processo, substituindo as condições de contorno na solução geral, eu chego à minha solução particular, que vai ser T, C1, T2 menos T1 sobre L, vezes x, mais minha constante C2 igual a T1. Então, a gente chegou aqui à solução particular para essa parede plana. Agora, vamos determinar a taxa de transferência de calor na parede plana, só que agora utilizando essa solução particular. Então, vou descer aqui um pouquinho. Então, a gente tem o seguinte, que a taxa de transferência de calor pode ser determinada pela lei de Fourier. Então, vai ser menos condutividade térmica, área perpendicular ao fluxo de calor, vezes dt dx. Então, se eu derivar a minha solução particular aqui, então eu vou ficar aqui com meu dt dx.
Só escrever, dar um passo antes, então meu dt dx, né? E aí, substituindo agora o dt dx, eu vou ter menos a condutividade vezes a área, T2 menos T1 sobre L. Dando um passo para frente aqui, eu vou remover esse sinal negativo aqui da lei de Fourier, trocando esses termos aqui, ok? Então, vou ter que a taxa ao longo de x ela vai ser a condutividade vezes a área perpendicular ao fluxo de calor, e agora T1 menos T2 sobre L. Beleza. Agora, eu vou rearranjar essa equação aqui para definir o que é uma resistência térmica, né? Então, o L passa aqui para cima, condutividade e área aqui para baixo. Isso aqui vai ser igual a uma diferença de temperatura, T1 menos T2, sobre L. Desculpa, sobre a taxa de transferência de calor. Ok, então vamos agora lembrar de uma equação que vem lá da física, né, da parte de circuitos elétricos. Então, lá em circuitos elétricos, a gente utiliza bastante a lei de Ohm, né? E a lei de Ohm a gente pode escrever como uma diferença de potencial, que aqui eu vou representar como V1 menos V2, né? E essa diferença de potencial, né, ela vai ser proporcional, né, à corrente que é conduzida através desse condutor, né? E essa corrente e essa constante de proporcionalidade aqui é exatamente o que a gente chama de resistência elétrica, né? E se eu der um passo mais à frente aqui nessa equação, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a resistência elétrica ela pode ser definida como uma diferença de potencial sobre uma corrente elétrica. Agora, observe a semelhança, né, entre essas duas equações aqui. Na definição de resistência elétrica, a gente vai ter uma diferença de potencial sobre uma corrente, e aqui, na equação que a gente chegou através para uma parede plana, a gente tem uma diferença de temperatura e uma corrente. Agora, né, a gente vai poder definir o que a gente chama de resistência térmica, né? Então, nossa resistência térmica vai estar exatamente do lado esquerdo aqui dessa equação, né? Então, ela vai ser definida por uma diferença de potencial, que no caso da transferência de calor, é exatamente a diferença de temperatura, né? É aquilo que produz a transferência de calor, né? Então, vai ser essa diferença de potencial sobre a taxa de transferência de calor, né? Então, a partir daqui, a gente já tem a definição da primeira resistência térmica, que seria uma resistência térmica à condução de calor, que vai ser dada pela espessura da parede sobre a condutividade da parede, vezes a área perpendicular a esse fluxo de calor. Então, fisicamente, né, a interpretação aqui dessa resistência térmica é também bastante semelhante à resistência elétrica, né? Então, essa resistência térmica, né, ela vai ser uma grandeza que vai dificultar a transferência de calor. E aí, de uma forma semelhante, né, que a gente definiu essa resistência térmica à condução de calor, a gente pode também definir a resistência térmica à convecção de calor, né? Então, eu vou descer aqui mais um pouquinho. Então, a taxa de transferência de calor por convecção ela vai ser igual ao coeficiente convectivo vezes a área de contato da superfície com o fluido, né, multiplicado pela diferença de temperatura, que pode ser a temperatura da superfície menos a temperatura na corrente livre. A partir daqui, né, se a gente rearranjar essa equação, seguindo essa mesma definição, né, de potencial sobre taxa, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que 1 sobre HA, né, passando isso aqui para baixo, vai ser igual a diferença de potencial, que no caso da convecção, né, vai ser a diferença de temperatura entre a superfície e a temperatura do fluido na corrente livre. Tudo isso aqui sobre a taxa de transferência de calor por convecção. Então, aqui a gente já tem mais uma definição de resistência térmica, que seria a resistência térmica à convecção, dado por 1 sobre coeficiente convectivo sobre a área. Por fim, a gente pode definir também a resistência à taxa de transferência de calor por radiação, né? Então, a equação de taxa de troca de calor por radiação, que a gente viu aqui até o momento, ela vai ser dada pela emissividade do material, constante de Stefan-Boltzmann, isso multiplicado pela temperatura de superfície, a quarta potência, menos a temperatura da vizinhança, também a quarta potência. A gente viu também que a gente consegue reescrever essa equação de taxa de troca radiativa de forma semelhante à lei de resfriamento de Newton, né? Só que utilizando para isso um coeficiente de transferência de calor por radiação. Então, a gente vai ter que essa taxa de troca vai ser igual ao coeficiente vezes a área, vezes a temperatura da superfície, menos a temperatura da vizinhança. Nesse caso, esse HR vai ser igual a emissividade constante de Stefan-Boltzmann mais a soma da temperatura da superfície mais a vizinhança, multiplicado por essa soma ao quadrado.
ao quadrado mais temperatura da vizinhança ao quadrado, beleza? Então partindo aqui dessa equação de taxa, a gente consegue escrever, rearranjando ela, né, no mesmo formato anterior, a gente consegue escrever aqui 1 sobre HR sobre A, isso aqui vai ser igual a temperatura da superfície menos temperatura da vizinhança, ou seja, esse é o potencial, né, para troca radiativa, né, deve existir uma diferença de temperatura entre a superfície e a vizinhança sobre a taxa de troca de calor. Então, a resistência à troca radiativa vai ser igual a 1 sobre HR sobre A, beleza? Então, agora a gente tem uma definição das três resistências, né? Aqui embaixo, a resistência à troca radiativa, um pouco mais acima aqui a resistência à troca transferência de calor por convecção, e aqui a resistência à transferência de calor por condução. Lembrando que essa resistência à condução ela também vai poder ser definida, por exemplo, em coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas. Okay? E aí o próximo passo agora é a gente ver então como é que a gente utiliza esse conceito de resistência térmica, né, e essa analogia entre circuitos elétricos e transferência de calor, né, para a solução de problemas de paredes compostas. Okay? Mas isso aqui vai ficar para um próximo vídeo. Esse vídeo fica por aqui. Obrigado. Valeu.